Nós estamos aqui conversando com o professor Luiz Moreto Neto, do Departamento de Ciências da Administração, dentro do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, e a teleconferência de hoje tem o tema Ética no Cotidiano Profissional. Agora, professor, a sociedade contemporânea, ela tem debatido muito, sobretudo do ponto de vista da formação de jovens, adolescentes, voltados ao seu futuro profissional, de que é preciso ser competitivo, de que é preciso superar os desafios, que é preciso se diferenciar como agente protagonista do mercado, ou seja, em que esfera for. E isso, às vezes, esbarra com uma certa medida, digamos assim, do que é ser ético ou do que não é ser ético. Como é que a gente lida com pequenos futuros cidadãos para não oferecer para eles necessariamente um futuro que seja equilibrado, tolerante, sem transformá-lo em alguém que não seja competitivo ou não responda a esse mercado do modo como o mercado tem exigido? Professor, eu vou usar a sua pergunta, que eu considero brilhante, para tentar respondê-la de duas formas. Eu gosto muito de um texto de uma sentença de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, chamado Louis Brandeis, que deu uma sentença sobre um conflito de uma empresa multinacional do petróleo com uma comunidade no oeste dos Estados Unidos, no final do século XIX, onde ele diz o seguinte na sua sentença: ser competitivo não é sinônimo de ser predador. Você pode ser competitivo sem ser predador, né? Eu entendo, professor, e depois de alguns anos de vida a gente vai percebendo que a educação que nós vivemos em sociedade, a forma como as pessoas organizam as famílias, as pessoas esquecem muito um conceito que eu considero básico, que é o conceito da cidadania social. O que é ser cidadão? Ser cidadão é estar comprometido com o bem comum. No tempo que nós vivemos, as pessoas sabem bem a condição de cliente, as pessoas sabem muito os seus direitos. Claro que a cidadania implica em ter direitos, mas, basicamente, além de ter direitos, a cidadania implica em também ter obrigações. E eu gostaria de complementar ainda sobre o seu questionamento, destacando um ponto que eu considero fundamental, que é a questão do exemplo, ou usando uma expressão cristã, que é o testemunho. Eu uso muito esse exemplo na sala de aula. Um garoto que o pai, a mãe, em casa, à mesa, falam sobre o bem, a virtude, e aí telefona uma pessoa do trabalho do pai e o pai diz assim para a empregada ou diz para a mãe: diz que eu não estou ou já saí, diz que eu já fui ou diz que eu estou doente. Mais do que as palavras que o pai possa passar a vida inteira dizendo, o exemplo que ele deu para o filho vai gravar. Então, se o exemplo, e isso também na sala de aula a gente percebe muito, se o exemplo não é positivo, e eu digo isso na escola, aqui para os nossos alunos, qual é a função da escola? A escola é um espaço para educar, né? Quando a escola não cultiva o princípio básico relacionado à sua missão, você forma uma geração de predadores, em nome da competitividade. Você pode ser competitivo e necessita ser competitivo, mas isso não significa que você não possa ser colaborativo, que você não possa ter bom relacionamento com as pessoas com as quais você trabalha. Outra questão que eu gosto muito de destacar é o seguinte: quanto tempo nós passamos da nossa vida num ambiente funcional? Eu passei os melhores dias da minha vida, eu entreguei os meus melhores dias da minha vida como pessoa, dentro da minha juventude, para organizações a trabalhar. E eu partilhei os melhores momentos da minha vida de vitalidade, de capacidade de criação, de transformação, em ambientes funcionais.
Na verdade, o que isso implica? Implica que eu preciso aprender a conviver com as pessoas, estabelecer boas relações, aprender a conviver com os diferentes. E aqui na universidade nós temos um laboratório fantástico, né? Nós que somos professores, a cada dia, às vezes a universidade determina, o professor vai fazer uma palestra em tal lugar, vai lá numa reunião. Os diferentes são muito diferentes e você tem que conviver com os diferentes e aprender com os diferentes. E eu ainda digo assim, que na universidade nós ainda temos uma benesse, nós somos pagos para aprender. Somos pagos para aprender. Agora, o desafio, professor, é viver com os diferentes. E fechando voltando ao ponto de partida da sua pergunta, ser competitivo é essencial. Agora, não significa que para ser competitivo eu vá cortar a cabeça do meu colega de trabalho, vá me apropriar do trabalho dele, vá negar a informação, vá trapacear, porque isso deseduca o meio e isso cria uma desagregação no meio funcional. E agora, só para fazer, obviamente, o contraponto e não parecer apocalíptico em dizer que o mercado só está pensando nas pessoas competitivas, também há princípios de aproveitamento das pessoas voltados para aqueles que tenham experiências no seu currículo de voluntariado, claro, de atuação ética, evidentemente. Claro, tem que buscar esse equilíbrio, não é isso, professor? Quer dizer, sobretudo para os nossos alunos, para vocês que estão aí nos assistindo, estão nos acompanhando e que estão se formando para atuar profissionalmente, também esses valores e princípios, essas virtudes fazem a diferença hoje quando você vai se apresentar para um emprego, para um trabalho. Fazem a diferença e eu entendo assim que esse processo da cultura do voluntariado, ela também tem muita relação com o meio social. Eu tive a oportunidade de passar um tempo vivendo em Portugal recentemente e me chamou a atenção duas experiências assim, as quais eu fui buscar alguns subsídios. Uma é a questão do voluntariado dos bombeiros. Então, por exemplo, no distrito de Lisboa, onde eu vivia, 70% da força de bombeiros é integrada por profissionais de outras áreas. É o professor universitário que a cada 3 dias ele dá 24 horas do tempo dele para ser voluntário. Então eu perguntava, o motorista de táxi, o médico, o dentista, o executivo de empresa, e são 70% dos agentes dessa força importante na vida social, formada por voluntários. Eu conversei também com um grupo de médicos que nasceu daquele programa internacional dos Médicos Sem Fronteiras. Eu conversei com o presidente da associação dos voluntários e ele colocava assim a questão de por que esse trabalho voluntário? Porque à medida que você disponibiliza uma parte do seu tempo, você passa a entender as mazelas que estão presentes no tecido social e você também compreende que se você não se comprometer na solução dos problemas sociais que fazem parte da vida das comunidades, independente de país rico, país pobre, de país do Oriente, país do Ocidente, aonde existe gente, existem mazelas, existem problemas. Se você não colaborar para mitigar ou buscar uma solução para esses problemas, como ondas, vão chegar e vão bater nas suas portas, né? Para dar um exemplo claro de Brasil, do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, eu digo sempre o seguinte: você verifica que a sociedade acha que se protege dos problemas elevando os muros, né? Então, quanto mais alto o muro, quem está preso é aquele que acha que está mais protegido. Isso, no meu entendimento, expressa uma anomalia, um conceito de uma sociedade que tem valores, parece que precisam ser repensados. Agora, professor, vamos direcionar a nossa conversa para um setor em particular que parece tratar a ética de uma maneira absolutamente desrespeitosa, que é a esfera política, não a esfera necessariamente da gestão pública, da administração pública, mas da atividade política, do exercício político. A a ética está absolutamente fragilizada desde esse ponto de vista, professor?
Eu diria, professor Áureo, que assim, como é que a sociedade adquire formas? Através dos grupos de representação. No momento em que você tem crises institucionais ou crises sociais, as pessoas meio que querem fugir dos problemas. E aí, quando as pessoas fogem dos problemas, algumas pessoas tomam conta da condução do tecido social. Esse é um aspecto. Eu diria também, professor, que existem muitas questões de ordem política que são complicadas, não complexas, são de fato complicadas, como o senhor aponta, com propriedade. Mas eu diria também que, no meu entendimento, falta por parte da sociedade a divulgação das boas práticas. Hoje eu lia num jornal sobre um camareiro em Bangladesh. Não sei se o senhor viu a notícia que está nos jornais do mundo hoje. Um camareiro em Bangladesh que ganha $400 por mês. E um homem de 53 anos que foi arrumar a cama de um quarto de hotel e o hóspede havia deixado $50 mil americanos. O que ele prontamente fez? Ele pegou aquele pacote com dinheiro, foi à portaria, à recepção, pediu ao gerente que identificasse o hóspede que havia passado pelo hotel e devolveu aquele cidadão. Ora, essa é uma notícia, vamos dizer, episódica. Mas eu diria que o mundo tem muitas notícias boas que a sociedade não tem acesso. Não quero aqui exercer a incapacidade treinada e dizer que a mídia é culpada da distorção do processo. Eu diria que a mídia informa aquilo que a sociedade gosta de ver. E as pessoas têm um certo... há por parte da sociedade em geral um certo princípio bárbaro, um certo princípio da arena romana. Existem pessoas que vibram como na antiguidade os romanos vibravam quando os césares entregavam os ladrões, os pecadores aos leões, né? Lavava-se a alma, limpava-se os problemas, mitigando através de uma situação de aparência. Eu acredito, professor, que a política no Brasil, no mundo, ela tem problemas. Recentemente na Europa eu tive a oportunidade de acompanhar algumas questões polêmicas relacionadas à questão de sexualidade e exercício de ministério na Inglaterra, a questão de sexualidade, traições e envolvimentos com negócios no governo de França e negociações com empresas de classe mundial em Portugal e favorecimento em Espanha. São coisas que não são apenas de Brasil. Eu diria o seguinte, são coisas que, aonde existe o ser humano, elas estão presentes. Claro que parece que no tempo que nós vivemos, essas questões elas parecem que estão dominando, né? Agora, nós todos, enquanto cidadãos, somos corresponsáveis. E eu sempre digo assim, gosto também de citar, se o senhor me permite, uma frase da Bíblia que é assim, as pessoas gostam muito de olhar um cisco no olho do outro, esquecendo que o seu olho esquerdo está obstruído por uma trava, né? Você meio que é cego, mas você está querendo, com aquele olho que você tem 12% de visão, tentar enxergar um problema na casa do vizinho. Existem problemas muito grandes em termos da política nacional, nós não vamos desconsiderar, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que a sociedade faz de conta que esses políticos só têm um mandato porque existe uma sociedade civil que vai à urna, exerce a cidadania e faz uma escolha, né? As pessoas escolhem os seus pares, as pessoas escolhem os seus semelhantes. Portanto, há uma certa identificação de segmentos representativos da sociedade civil nacional com esse tipo de comportamento,
que no meu entendimento é negativo e precisa ser repensado. Professor, uma das vantagens, eu diria, ou virtudes, já que estamos falando delas, virtudes, desse programa, desta teleconferência ou desse projeto, Oficinas de Gestão, é permitir que os alunos interajam conosco. Perfeito. Então, chegamos agora a uma altura aqui em que eu queria lhe transmitir algumas das questões que os alunos dos cursos presenciais e à distância, dos diferentes polos dos programas ofertados pelo Departamento de Ciência da Administração, dirigem nos fóruns, nos espaços de debate. A primeira questão aqui, do Guilherme, do curso presencial, já aproveito para agradecer a você, Guilherme, por estar participando conosco. Ele formula o seguinte questionamento. A falta de educação que sentimos em nossa sociedade é fator influenciador ou preponderante na falta de ética que permeia as relações sociais, de trabalho e até mesmo na vida privada? A falta de exemplos, nós já falamos disso, mas acho importante reiterar até para responder aqui ao Guilherme. Sim, eu sempre cito na sala de aula coisas simples que a gente percebe. Eu sou professor desta casa há 25 anos, em tempo integral estou há 10 anos, mas durante 15 anos fui professor em tempo parcial, enquanto exercia funções executivas, e já passei aqui por milhares de alunos. Antes de estar nessa casa, fui durante 7 anos professor em escola técnica, 7 anos e 8 meses. O que eu percebo? O aluno, por exemplo, chega na sala de aula com o seu celular ligado e ele entende que ele deve permanecer com o celular ligado. Uma ocasião, eu estava dando aula num curso de pós-graduação e pedi para um cidadão que era aluno que desligasse o celular. E ele prontamente me disse o seguinte: toca a aula porque eu sou prefeito e não posso ficar com o telefone desligado. Então eu disse assim a ele: se é para ficar ligado, todos nós ligamos o celular. E prontamente liguei o meu. Ao cabo de uns 5 minutos tocou meu telefone e eu, para instigar o sujeito, atendi o telefone, que não tenho esse hábito, de fato. Atendi ao telefone e ele disse o seguinte: você quer fazer o favor de dar aula porque eu estou aqui para assistir aula? Eu disse: é interessante, há minutos atrás você disse que você estava para assistir aula, mas que deveria ter o seu telefone ligado. Portanto, para vivermos bem, todos nós desligamos. Vamos ser cordatos e educados com o outro. Então, Guilherme, a questão da educação, ela passa por uma pactuação, né? E ela significa que as pessoas precisam comungar, elas precisam ter os mesmos princípios e valores. Eu diria para você, Guilherme, que como professor, eu hoje me sinto, muitas vezes quando estou na sala de aula, sinto que os alunos não têm o mínimo de respeito pelo professor e, mais do que isso, não têm o mínimo de respeito pela instituição que os abriga, né? Diferente, por exemplo, eu fiz a Universidade Federal como aluno de graduação em uma época em que havia uma cultura recíproca de respeito muito forte. E muitos dos professores que foram meus professores são meus amigos há mais de 30 anos. Eu tenho pessoas que são meus amigos, meus melhores amigos, desde que eu entrei nessa escola como aluno, eu tinha 17 para 18 anos. Então são pessoas que são meus amigos há quase 40 anos. São amizades para a vida toda. E foram meus professores, foram pessoas que me deram bons exemplos, que me orientaram, que me ajudaram. Então, eu entendo que a pactuação, ela precisa ser compartilhada. A educação, ela vem, no meu entendimento, primeiro na casa, né? Se você vem de um ambiente social desagregado, com pessoas que têm maus exemplos, você vai ter dificuldade. Não é que você não possa modificar, mas você precisa ter muita resiliência, muita resignação, tem que ter muita humildade, muito exercício para aprender. E isso é uma questão da educação da sua própria vontade. E depois a escola ajuda, mas a escola, na verdade, só dá o polimento. Ela dá o polimento.